O celular vibrou pela terceira vez consecutiva. Clara olhou para a tela iluminada através das lágrimas que insistiam em cair. Era Rodrigo novamente, mas dessa vez não era uma mensagem de apoio ou de carinho. Era frio, distante. Não vou poder ir hoje, tenho um compromisso importante. Ela apertou o aparelho contra o peito, sentindo a dor física se misturar com algo muito pior. A solidão de quem enfrenta a morte ao lado de uma cama vazia. Do corredor, ouvia o riso de outras famílias visitando seus entes queridos. No quarto 304, apenas o bip monótono do monitor e o silêncio ensurdecedor de promessas quebradas. Olá! Esta é uma história que vai mexer profundamente com suas emoções. Uma narrativa sobre amor, traição, coragem e as consequências irreversíveis de nossas escolhas. Prepare seu coração, porque a jornada de Clara vai te fazer refletir sobre o verdadeiro significado do compromisso. Vamos começar. Clara e Rodrigo se conheceram em um café na Avenida Paulista, numa tarde chuvosa de abril. Ela derramou café na camisa dele sem querer, e entre pedidos de desculpas e risadas nervosas, nasceu uma conexão instantânea. 6 meses depois, ele a pediu em casamento sob um céu estrelado, com uma promessa que ecoaria para sempre em sua memória. Na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Os primeiros 3 anos de casamento foram como um sonho. Viagens aos finais de semana, jantares à luz de velas, planos de construir uma família. Clara trabalhava como professora de literatura e Rodrigo era arquiteto em uma firma promissora. Eles tinham acabado de comprar um apartamento pequeno, mas aconchegante, onde pintaram as paredes juntos, rindo quando se sujavam de tinta. Mas a vida tem uma forma cruel de testar os votos que fazemos. Foi em uma manhã de terça-feira, durante um café da manhã comum, que Clara sentiu a primeira tontura forte. Rodrigo a segurou antes que ela caísse. Amor, você está pálida. Vamos ao médico, ele disse preocupado. O que começou como simples exames de rotina se transformou em uma maratona de especialistas, ressonâncias e biópsias. 3 semanas depois, sentados na sala fria do oncologista, ouviram as palavras que ninguém quer ouvir. É câncer, agressivo. Vamos começar o tratamento imediatamente. Clara sentiu o mundo desabar. Rodrigo apertou sua mão com força naquele momento, mas ela não percebeu que aquele seria um dos últimos gestos genuínos de apoio que receberia dele. Os primeiros ciclos de quimioterapia foram brutais. Clara perdia cabelo aos punhados, vomitava constantemente e mal conseguia sair da cama. Rodrigo, no início, tentava estar presente. Levava-a às consultas, segurava sua mão durante as infusões, preparava sopas que ela mal conseguia comer. Mas algo começou a mudar. As ligações de trabalho se tornaram mais frequentes e mais longas. Os atrasos viraram rotina. Quando estava em casa, Rodrigo parecia estar mentalmente em outro lugar, sempre mexendo no celular, sempre com uma desculpa na ponta da língua. Estou cansado, Clara. É muito para aguentar, ele disse certa noite, após ela perguntar por que ele não havia ido à última consulta com o médico. Ela sentiu um aperto no peito que não tinha nada a ver com a doença. Eu também estou cansada, Rodrigo, mas eu não tenho escolha. Você tem. Ele saiu do quarto sem responder. Foi Beatriz, sua melhor amiga desde a faculdade, quem primeiro notou. Ela havia ido visitar Clara no hospital durante mais uma internação para controlar os efeitos colaterais, quando viu Rodrigo saindo de um restaurante próximo. Ele não estava sozinho. Uma mulher loira, elegante, ria enquanto ele colocava a mão na cintura dela. Beatriz ficou paralisada, dividida entre contar ou não a Clara. Mas a verdade tem um jeito de vir à tona. Dias depois, enquanto organizava as roupas de Rodrigo para levar ao hospital, ele havia pedido, Clara encontrou um recibo de hotel. Data: o mesmo dia em que ele disse que tinha ficado até tarde no escritório.
Coração acelerado, ela pegou o celular dele que estava carregando na sala. Não tinha senha, ou tinha mudado para uma que ela conhecia, a data do aniversário deles. As mensagens estavam todas ali. Conversas íntimas com alguém chamado Gabi. Fotos, promessas, planos de futuro. Enquanto Clara lutava pela vida, Rodrigo construía uma nova vida com outra pessoa. O telefone caiu de suas mãos trêmulas. A dor que sentiu naquele momento foi pior que qualquer sessão de quimioterapia, pior que qualquer agulha, pior que qualquer náusea. Era a dor da traição, do abandono, de descobrir que o amor que ela acreditava ser eterno tinha uma data de validade, o dia do diagnóstico. Se esta história está tocando seu coração, não pare por aqui. Continue comigo para descobrir como Clara encontrou forças em lugares inesperados. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe esta história. Às vezes, saber que não estamos sozinhos faz toda a diferença. Quando Rodrigo chegou ao hospital naquela noite, Clara estava sentada na cama, pálida não apenas pela doença, mas pela dor emocional. "Quanto tempo?" ela perguntou, com a voz firme apesar das lágrimas. Ele soube imediatamente do que ela estava falando. Não negou, nem tentou. "Clara, eu não planejei isso. Aconteceu. Eu não aguento mais. Ver você assim, dia após dia, sem saber se vai melhorar. Eu preciso viver também." "Viver?" Clara repetiu incrédula. "Você chama isso de viver? Fugir de quem prometeu amar? Eu estou morrendo, Rodrigo, e você está preocupado em viver?" "Eu não sou forte como você," ele disse, desviando o olhar. "Você está certo. Você não é." Ele saiu do quarto sem olhar para trás. Foi a última vez que Clara viu o marido que prometeu ficar ao seu lado para sempre. Se Rodrigo a abandonou, Clara descobriu que não estava sozinha. Beatriz se tornou presença constante, dormindo muitas vezes em uma cadeira desconfortável ao lado da cama do hospital. Paulo e Mariana, amigos do trabalho, organizaram um revezamento para que ela nunca ficasse sozinha durante as sessões de quimioterapia. "Você não merecia isso", Beatriz dizia, enxugando as lágrimas de Clara. "Mas nós estamos aqui, sempre." Seu irmão, André, que morava em outro estado, pediu transferência no trabalho para ficar mais perto. Sua mãe, Dona Célia, de 68 anos, passava os dias no hospital, tricotando gorros coloridos para a filha que perdia os cabelos. Clara descobriu que família não é apenas sangue ou votos de casamento. Família é quem fica quando tudo desmorona. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Clara. O câncer era agressivo e não respondia bem aos tratamentos convencionais. Ela tentou quimioterapia experimental, imunoterapia, participou de estudos clínicos. Cada novo tratamento trazia uma centelha de esperança, seguida pela decepção quando os exames mostravam que a doença continuava avançando. Rodrigo havia oficializado o divórcio por e-mail. Não teve coragem nem de fazer isso pessoalmente. Mudou-se com Gabriela para um apartamento novo, postava fotos sorridentes nas redes sociais, enquanto Clara passava por cirurgias dolorosas. "Como ele consegue dormir à noite?" Beatriz perguntava indignada. Clara, fraca, mas ainda lúcida, respondia: "Ele dorme porque escolheu não sentir, mas um dia ele vai acordar." Houve momentos em que Clara pensou em desistir. A dor era constante, o cansaço era profundo e a solidão, apesar dos amigos, era avassaladora. Mas toda vez que pensava em desistir, olhava para sua mãe tricotando ao seu lado, para Beatriz lendo em voz alta seus livros favoritos, para André trazendo flores frescas toda semana. "Eu vou lutar", ela dizia, "por mim, mas também por vocês que não desistiram de mim." Apesar de toda a coragem, de todos os tratamentos, de todas as orações, o corpo de Clara não resistiu.
Em uma tarde de outono, cercada por sua mãe, seu irmão, Beatriz e os amigos que se tornaram família, Clara se despediu. Obrigada, ela sussurrou, mal conseguindo falar, por me mostrarem que o amor verdadeiro existe. Ele só não estava onde eu pensava que estava. Ela segurou a mão de sua mãe, olhou para cada rosto ao redor de sua cama e sorriu levemente. Um sorriso de paz, de quem lutou até o último momento, de quem foi amada de verdade. Clara faleceu às 18h37, aos 32 anos de idade. Ela não morreu sozinha. Morreu cercada de amor, o amor real, o que não abandona, o que não trai, o que permanece mesmo quando é difícil. Rodrigo recebeu a notícia por mensagem de André. Simples, direta. Clara faleceu hoje. Pensei que você gostaria de saber. Ele estava em um restaurante chique com Gabriela, comemorando uma promoção no trabalho. A mensagem o atingiu como um soco no estômago. Gabriela notou sua palidez súbita. O que foi? Clara morreu. Nos dias que seguiram, Rodrigo não conseguiu dormir. Via o rosto de Clara em todo lugar. Na mulher que passava na rua usando lenço na cabeça, no café que ela gostava, na música que tocava no rádio. Tentou ir ao velório, mas ficou do lado de fora, sem coragem de entrar. Viu, pela porta, a quantidade de pessoas que amavam Clara, que choravam sua partida genuinamente. Dona Célia o viu parado ali. Seus olhos encontraram os dele por um breve momento. Não havia raiva naquele olhar, apenas uma tristeza profunda que dizia: você perdeu a oportunidade de conhecer a força da mulher com quem se casou. Rodrigo não entrou. Voltou para casa e chorou pela primeira vez desde o diagnóstico de Clara. Mas não eram lágrimas de luto, eram lágrimas de remorso. Anos se passaram. Rodrigo e Gabriela se casaram, tiveram uma filha. Na superfície, ele tinha a vida perfeita que havia construído enquanto Clara definhava em um hospital. Mas toda noite, antes de dormir, Rodrigo via o rosto de Clara. Lembrava-se dos votos que fez e quebrou. Pensava nas mensagens que não respondeu, nas visitas que não fez, na mão que soltou quando ela mais precisava. Gabriela percebia sua distância, suas noites mal dormidas, o jeito como ele evitava filmes sobre hospitais ou doenças. Você nunca vai me contar o que te assombra? Ela perguntou certa vez. Ele não conseguiu responder. Como explicar que havia abandonado alguém no momento mais sombrio de sua vida? Como dizer que escolheu o próprio conforto acima do compromisso, a fuga acima da lealdade? A vida continuou para Rodrigo, mas ele aprendeu que algumas escolhas nos marcam para sempre. Ele tinha tudo o que pensava querer, mas carregava algo que nunca conseguiria largar. A culpa de ter sido fraco quando precisava ser forte, de ter amado apenas quando era fácil, de ter quebrado a única promessa que realmente importava. Clara havia morrido, mas Rodrigo descobriu que existe algo pior que a morte. Ter que viver para sempre sabendo que quando realmente importou, você não estava à altura do amor que jurou sentir, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Exceto que a morte chegou sozinha, enquanto ele estava construindo uma vida nova com outra pessoa. E essa é uma cicatriz que nunca cicatriza completamente. Esta história terminou, mas sua mensagem continua. Se ela tocou você de alguma forma, reflita. Que tipo de pessoa você quer ser nos momentos difíceis? O amor verdadeiro se revela não nos dias de sol, mas nas tempestades mais violentas. Compartilhe esta história com quem precisa entender o verdadeiro significado de compromisso, lealdade e amor incondicional. E lembre-se, todos nós temos escolhas a fazer. Escolha ser a pessoa que fica, não a que foge.